Bom dia! Hoje a gente vai ver a oficina 12 do tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentidos. Então, vocês vão reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Significa dizer o quê? Que vocês vão identificar qual é o sentido daquela palavra de acordo com o contexto. Porque vocês sabem que na nossa língua tem isso. Às vezes, dependendo de o que você está falando, de como você está falando, aquela palavra tem um determinado sentido. Então, para isso, tem que ler o texto todo, não é para você entender o sentido das palavras. Então, vamos lá. Diz o seguinte: reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade em reconhecer a alteração de significado decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, dependendo da intenção do autor, a qual pode assumir sentidos diferentes do seu sentido literal. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual vocês são solicitados a perceber os efeitos de sentido que o autor quis imprimir ao texto a partir da escolha de uma linguagem figurada ou da ordem de palavras, do vocabulário, entre outros. Então, vamos lá. Aqui nós temos o exemplo de um descritor, do descritor 18. Vocês que têm mais de 15 anos, se lembram quando a gente comprava leite em garrafa na leitaria da esquina? Mas vocês não se lembravam de nada, vai ver, nem sabe o que é vaca, nem o que é leite. Estou falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite em pacote. Imagina, Teresa, uma porta dos fundos e estava escrito que é pasteurizado ou pasteurizado, sei lá. Tem vitamina, é garantido pela embromatologia, foi enriquecido e o escambau. Será que isso é mesmo leite? No dicionário diz que leite é outra coisa. Líquido branco contendo água, proteína, açúcar e sais minerais. Um alimento para ninguém botar defeito. O ser humano o usa há mais de 500 a 5 mil anos. É o único alimento, só alimento. A carne serve para o animal andar. A fruta serve para fazer outra coisa. O ovo serve para fazer outra galinha. E o leite é só leite. Ou toma ou bota fora. Esse aqui, examinando bem, é só para botar fora. Tem chumbo, tem benzina, tem mais água do que leite, tem serragem. Sou capaz de jurar que nem vaca tem por trás desse negócio. Depois o pessoal ainda acha estranho que os meninos não gostem de leite. Mas como não gostam? Não gostam como? Nunca tomaram? Milo Fernandes. Então, um escritor brasileiro que gosta de escrever crônicas, e aí uma crônica, né? A terminar a crônica como o autor ao texto num tom de humor. Ele quis fazer graça, ele imitou aí a vaca para mostrar que muita gente nem conhece uma vaca, não sabe de onde é que vem o leite. E agora nós vamos ler um outro texto. Leia o texto abaixo. Os riscos da aldeia global. O incrível desenvolvimento da ciência e da tecnologia contemporânea aperfeiçoou de tal forma os instrumentos de comunicação que atualmente nenhuma parte do mundo está isolada das outras. Assim como o nosso planeta já não passa de uma aldeia global. No entanto, essa maravilhosa conquista do homem é também uma faca de dois gumes. Então, nós vimos aí do texto do Correio da Unesco, Rio de Janeiro,
E, ao empregar a expressão faca de dois gumes, o autor quer mostrar o quê? Então, aí é uma espécie de provérbio, a gente chama isso de ditado popular. Então, quando você escuta isso, pelo menos eu entendo que quando se fala faca de dois gumes, é como se ela tivesse mais de uma utilidade, não sei, né? Então, a conquista de novas tecnologias, os aspectos positivos e negativos da conquista do homem. Então, é isso aí. É a letra B, porque faca de dois gumes, para você entender, você teria que ler o texto. Os riscos da aldeia, no entanto, essa maravilha conquista do homem é também uma faca de dois gumes. Porque quer dizer que quando o mundo está globalizado, ele pode ter suas qualidades, porém tem seus pontos negativos. Então é por isso que aí diz falta de dois gumes, é como se tivesse dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Então vamos lá, que nós temos um comentário que diz o seguinte: este item avalia a habilidade de compreender o sentido de uma expressão de acordo com o contexto em que se insere. O suporte é um fragmento do artigo Gênero Familiar a vocês, alunos deste nível de escolarização no ambiente escolar. O comando solicita que vocês compreendam o sentido da expressão utilizada ao final do fragmento. O período no qual ela se encontra é iniciada por uma ideia de oposição, o que dá pista do seu sentido em relação ao que foi mencionado anteriormente. O aluno que observou isso optou pela letra B, que é o gabarito. O que optou pela letra A pode ter sentido influenciado pela expressão anterior a que está em questão. E o que optou pela letra C prendeu-se à palavra risco. E aquele que optou pela D observou apenas os aspectos negativos da comunidade. Então, olha aí, tá vendo? Ó? Conquista de novas tecnologias pelo homem moderno. Aí é só um lado, não é? O B, comunicação como forma de perigo pela sociedade. Também aí só é um lado. E os perigos que o desenvolvimento da ciência traz também só é um lado. Então, como disseram que é faca de dois gumes, tem que ter dois lados. Tem um lado positivo e o lado negativo. Porque vocês já entenderam que faca de dois gumes quer dizer algo que tem dois lados, que corta dos dois lados. E a palavra aí também, ó. No entanto, gente, quando ele colocou incrível desenvolvimento da ciência e da tecnologia, algo positivo, não é? Aperfeiçoou de tal forma os instrumentos de comunicação que atualmente nenhuma parte do mundo está isolada. Assim, nosso planeta já não passa de uma aldeia global. Isso é positivo. Qual é o negativo? No entanto, essa maravilha conquista do homem é também uma faca de dois gumes. E ela está se relacionando àquele lá o título, quando diz os riscos da aldeia global. Então, gente, era isso. Nós terminamos. Tanto que a aldeia global ela é tão complicada, essa coisa de se movimentar, da gente poder andar de um lado para outro com muita facilidade, com muita rapidez, até as doenças. Vocês sabem que quando descobriu o coronavírus lá na China, não demorou nem um pouco mais de um mês, já chegou nos outros países. Então, isso aí é a globalização, essa facilidade de viagem, de transporte de pessoas de um canto para outro, nos aviões, onde o mundo ficou bem mais próximo, mais perto. Se, por exemplo, se existisse navio, barcas à vela, como acontecia lá no século, quando foi descoberto o Brasil, a doença tinha demorado bastante para chegar ao Brasil, porque as pessoas passavam meses na embarcação. Então, era bem demorado. Então, quando a globalização ela avança, ela melhora em muitos aspectos, porém,
ela também piora em outros aspectos. Então, por isso ele quis falar de faca de dois gumes. Bom, gente, nossa aula termina por aqui e tenham todos um bom dia.